Olá, olá! Muito bem-vindo você que está assistindo essa live depois da transmissão ao vivo. Hoje nós vamos falar sobre alvéolos e pestanas que são tão desejados nos pães. Será que eles são realmente necessários? Você precisa deles para ter um bom pão? Eles são resultado de um bom processo? Vamos aprender tudo isso hoje. O que são alvéolos, né, gente? Os alvéolos, eles são resultados de uma rede de glúten bem formada. O pão com alvéolos, ele tem aqueles buraquinhos, né, tal, tão desejados por todo mundo que faz o pão de fermentação natural. Os alvéolos devem ser uniformes e bem distribuídos pelo pão. Muitas vezes a gente tem um pão que ele tem um buraco grande aqui, outro buraco grande ali, outro buraco grande no meio. Aí a pessoa fala assim: ah, nossa, meu pão tem alvéolos. Não, seu pão não tem alvéolos, seu pão tem buracos ou bolhas, né? Que se formaram ali, e isso em geral, um erro de fermentação, tá? É um erro no processo de fermentação, ou ainda um erro no desenvolvimento do glúten, entendeu? Um erro no processo de sova, ou no processo de dobras, no processo que você, qualquer que você tenha feito. Pão bom precisa ter alvéolos, gente? Não, né? Pão bom é o pão que é saboroso, é o pão que é leve, é o pão que não vai te fazer mal depois. Então, por exemplo, se a gente falar aí de um pão enriquecido, como esse pão que eu ensino para vocês, que tem a receita aqui no meu Instagram, ele é um pão que eu faço ele no formato de pão de forma, mas ele pode ser feito no formato de pão de hambúrguer, formato de pão de cachorro quente, o formato que você desejar, né? E ele não tem alvéolos, porque ele é um pão enriquecido, né? A gente tem aí brioche, também não tem alvéolos, né? E é um pão maravilhoso, a gente não tem o que contestar. Então, alvéolo não é sinal de pão bom, mas o alvéolo, ele indica, sim, uma boa execução do processo, né? Do processo do feitio do pão. Então, ele indica um bom desenvolvimento do glúten, ele indica uma boa fermentação. Então, ele é indicativo de um processo bem feito. Veja, ele não é indicativo de um pão bom, mas ele é indicativo de um processo bem feito. Então, quando a gente segue todos os passos do processo para fazer o pão e segue da maneira correta, respeitando temperaturas, respeitando o tempo, respeitando o bom desenvolvimento da massa, a gente com certeza vai conseguir os alvéolos, tá? Obviamente, também existe aí a questão da farinha, né? Mas se o processo foi muito bem feito, você consegue um pão cheio de alvéolos até com a farinha mais básica do mercado. Então é isso. Os alvéolos, eles são indicativos de um bom processo. Quando? No pão rústico. Naquele pão que é farinha, água e sal, ou numa focaccia, ou em baguetes. Ele é indicativo de um processo bem feito, de um pão, de uma massa bem estruturada e bem desenvolvida. No caso de um pão enriquecido ou de um brioche, ele não vai ter, gente, e não é para ter. Não é para ter buracos no pão, não é para ter alvéolos nesse pão, tá? Esse pão é um outro tipo de massa, é uma massa que se desfaz, que se desmancha, é uma massa diferente. Não importa se o seu alvéolo vai ser grande ou pequeno. O que tem que acontecer? Ele tem que estar distribuído de maneira uniforme pelo pão. Ele tem que ser homogêneo. Eu não posso ter uma massa compacta, um buraco. Aí um pouco de uns alvéolos pequenininhos, um outro buraco. Isso é indicativo de processo mal executado, tá? Isso é indicativo de formação de bolha. Alvéolo e buraco não é a mesma coisa, tá bom? O alvéolo, ele é uniforme por todo o pão e, em geral, do mesmo tamanho. Eu não tenho diferenças gritantes de tamanho, eu não tenho um alvéolo pequenininho e um alvéolo enorme na mesma massa se o processo foi bem executado. Pão com alvéolo é só pão de fermentação natural? Não. O pão feito com fermento biológico, ele também pode ter alvéolos. O pão rústico, o pão feito com farinha, água, sal e fermento, ou farinha, água, sal, azeite e fermento, ele também pode ter alvéolos. O que a gente precisa? A gente precisa que o processo seja bem executado, o glúten seja bem desenvolvido
né? Para que ele segure os gases que vão se desenvolver durante a fermentação e mantenha esses gases dentro da massa, tá? Então, assim, o levain não é responsável por alvéolos, o fermento biológico também não, e mais, a hidratação do levain, ou seja, a diluição do levain, se você tem o seu levain alimentado 1 para 1 para 1, ou seja, uma parte de farinha, uma parte de fermento, uma parte de água, ou 1 para 2 para 2, uma parte de fermento, 2 de água, 2 de farinha, ou 1 para 2 para 3, uma fermento, 2 de água, 3 de farinha, não importa. O levain não será responsável pela formação dos alvéolos, pela construção dos alvéolos. A fermentação, ela vai sim fazer com que você produza gases na massa, mas tanto faz se isso é de fermento biológico ou se isso é de levain. Isso é resultado de um processo bem feito, de uma fermentação longa e de uma massa bem estruturada. Tá bom? Bom, alta hidratação. O pessoal acha que pão com alvéolos é pão que é com muita hidratação, que leva muita água. E isso, gente, é verdade e não é. Porque assim, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala de alta hidratação nos pães. Por quê? Porque se você colocar mais água do que a sua farinha suporta, você vai ter um problema e não uma solução. Você vai ter uma massa desestruturada. A baguete, por exemplo, ela não tem alta hidratação e ela forma alvéolos. Por quê? Porque é um processo bem feito. A gente tem que bater, eu vou bater nessa tecla até o final. Por quê, gente? Porque às vezes vocês ficam tentando buscar uma solução para o problema. Então é assim, não consegui alvéolos no meu pão. Foi a farinha. Foi o fermento. Foi a quantidade de água. Foi o forno. Todos esses fatores podem sim ser responsáveis pelo resultado do seu pão. Mas quem consegue fazer um pão com a farinha do mercado, um pão bem feito, quem tem domínio do processo vai fazer com qualquer farinha. Entenderam? Você tem que ter domínio do processo e conhecimento e domínio do seu forno. Por isso, eu indico sempre a compra de um termômetro de forno, tá? E aí, o que acontece? Você vai ter um bom pão como resultado, tá? Então, cuidado, porque quando a gente fala em alta hidratação, existem sim pães super hidratados com alvéolos. Existe o chamado pão de cristal. O pão de cristal, ele é um pão que ele tem tantos alvéolos, mais do que uma ciabatta, tá? Que o miolo dele é quase transparente. Por isso que se chama pão de cristal. E ele é um pão super hidratado. A hidratação dele muitas vezes passa de 100%, 105%, 106%, tá? O que significa isso? Significa que eu vou ter em água o mesmo peso de farinha. Então, por exemplo, se eu uso 1 quilo de farinha, eu vou usar 1 quilo de água, entendeu? E isso é muito, gente, porque não é toda a farinha que aguenta isso. Então, não é todo mundo, não é qualquer farinha que vai fazer um pão de cristal, tá? Se você pegar, em geral, as farinhas do mercado, elas aguentam bem até 65%. Até, tá? Eu tô fazendo uns testes de farinhas aqui para gravar para um curso e tem farinha que a gente acha maravilhosa, mas ela não aguenta nem 65% de hidratação. Ela fica mole, ela perde a estrutura, não desenvolve o glúten, né? Algumas são um problema, tá? Bom, gente, a alta hidratação, ela não significa mais alvéolos ou alvéolos maiores. Porém, a água, a gente sabe que a água ativa as reações enzimáticas que vão ocorrer ali no pão. A protease, que vai degradar a gliadina, e a amilase, que vai começar a transformar o amido em açúcar para que as leveduras e bactérias do fermento, no caso do fermento natural, ou as leveduras, no caso do fermento biológico, comecem a consumir aquele açúcar.
Só que a gente tem que entender que essa hidratação e essas reações enzimáticas, elas vão acontecer com mais ou menos água. Então, não adianta. Excesso de água não vai trazer mais alvéolos. Vai te trazer o quê? Problema se você não consegue ainda, se você não tem conhecimento do processo, se você não consegue trabalhar com isso ainda, tá bom? E outra coisa, alvéolo no pão não é sinal de qualidade, tá, gente? Não é. A qualidade do pão, ela vai ser mostrada pelo sabor, pela crocância, pela umidade do miolo, né? Porque não adianta nada você ter lá um pão cheio de alvéolos e o miolo parecer uma borracha. A gente tem que deixar um pouco de lado a estética que está sendo imposta pela internet aí na pandemia, né? E querer apenas pães bonitos. Então, se o seu pão não abre pestana, ou se o seu pão não tem aqueles alvéolos enormes, ele não presta, você não sabe fazer. E isso não é verdade, gente. Isso não é verdade. E é por isso que aqui nós vamos começar sempre pelos pães enriquecidos, para vocês aprenderem a trabalhar a massa, para vocês terem sempre uma massa que vai sempre dar certo. E depois partir para o pão rústico. Por quê? Porque o pão rústico é mais difícil. Ele tem menos ingredientes, porém o trabalho dele é mais detalhado, ele requer um maior conhecimento do processo. Como são produzidos os alvéolos, gente? Vocês sabem? Vocês têm ideia de como sejam produzidos? Me fala aqui no chat, me conta aqui. O que é necessário para a gente ter bons alvéolos? O que são bons alvéolos? São alvéolos uniformes e bem distribuídos, né? Então a gente já sabe que não são alvéolos enormes. Eu não quero buraco. Imagina você passando manteiga num pão todo esburacado. Tem lugares, gente, essa coisa dos alvéolos, ela começou mesmo a ser enlouquecida aí pela internet e pelas padarias artesanais que buscam cada vez mais perfeição estética nos seus pães. Por quê, gente? Porque a gente come com os olhos. Quando a gente olha para uma coisa, primeiro a gente come com os olhos, né? E depois, aí a gente vê o sabor. E é assim, é assim. Uma comida bonita, ela te atrai, ela te dá vontade, ela te dá desejo de comer. Como são, então, produzidos os alvéolos? A gente precisa de duas coisas. Uma rede de glúten bem formada, ou seja, uma massa forte, uma estrutura forte que seja capaz de reter os gases da fermentação, mas que ao mesmo tempo consiga expandir o pão, dando volume. Então, a gente gosta daqueles pães que eles são o quê? Altos e cheios de alvéolos, né? Alvéolos menores, dependendo da farinha. Farinhas integrais não vão fazer grandes alvéolos, gente, não vão, tá? Farinhas brancas, sim, essas podem produzir mais alvéolos e alvéolos maiores. Mas a gente quer o quê? A gente não quer um pão chapado, um pão achatado com alvéolos. A gente quer um pão gordinho, um pão alto, um pão bonito, que cresceu no forno, né? Então, a gente precisa de uma capacidade de expansão nesse pão, de volume, para que dê volume para o pão. E como a gente consegue isso? Primeiro, com farinhas fortes. Farinhas com W, que eu ainda não expliquei, né? O W é a força da farinha. É o quanto aquela farinha aguenta sem arrebentar. Farinhas fortes geram uma malha de glúten mais forte, mais resistente, né? Então ela não se rompe tão facilmente. Então o que acontece? Ela aguenta fermentações mais longas, ela aguenta mais sova, então ela aguenta um trabalho maior na massa. Além das farinhas fortes, a gente pode fortalecer a nossa massa com mais trabalho na massa. Sovas, dobras, laminação. Isso vai fazer o quê? Vai nos dar força. Porém, eu não preciso só de força. Eu preciso também de extensibilidade, né? Eu preciso de uma malha extensível, uma malha de glúten extensível, uma massa extensível. E como a gente consegue isso? É a capacidade da massa de se esticar, né? E isso eu consigo com autólise, que eu já falei para vocês, né? O que é autólise? A autólise é quando a gente coloca a água e a farinha da massa toda em repouso por 20 minutos a 2 horas, em geral. Ah, mas eu vi que fulano bota por 12 horas na geladeira. Tudo bem, né? Não há necessidade.
Em 20 minutos, a gente tem o início das reações enzimáticas, que é o que vai acontecer ali para começar a formação do glúten. E um limite de 2 horas, existem pessoas que fazem testes com autólises. Então, a gente tem teste de meia hora, 1 hora, 2 horas, 6 horas, 12 horas, 24 horas. E, honestamente, os melhores pães, eles ficam entre 30 e 120 minutos. São os pães que crescem melhor, são os pães que formam melhores alvéolos. Por quê? Porque, às vezes, quando você deixa muito tempo, dependendo da farinha, da qualidade da farinha que você está usando, esse pão, ele vai começar a perder estrutura, ele começa a amolecer, entendeu? Então, ele já não é mais uma massa adequada, uma massa ideal, digamos assim. Não adequada, mas ideal, tá? E também outra forma da gente conseguir extensibilidade na massa é o quê? Com a alta hidratação, né? Quando a gente tem uma massa muito hidratada, se você puxar ela assim, ela vai estar grudenta, claro, mas se você puxar, ela estica mais, né? Uma massa pouco hidratada, quando você puxa, ela faz o quê? Ela rasga, né? Então, gente, é assim, são muitas formas de conseguir. Porém, a gente tem que aliar o melhor processo. O que é o processo? É um conjunto dessas coisas. Farinha forte, excesso de sova, excesso de dobra, excesso de laminação, excesso de água, excesso de autólise, vai resultar no quê? Num pão ruim, tá? Então, assim, a gente tem que aprender a lidar com cada parte do processo. Farinha, é boa? Não é? É forte? Não é? Sova, vou fazer? Não vou fazer? Prefiro dobras? Prefiro laminação? Como eu vou fazer? Né? Autólise, quanto tempo? Hidratação, quanto vai ser a minha hidratação? E aí, aprendendo o conjunto desses processos, você elege qual é o melhor processo a ser feito na sua massa. É muito fácil a gente dar receitinha para vocês e falar, olha, você vai usar meio quilo de farinha, tanto de sal, tanto de água e tanto de levain. E aí você faz aí com a farinha que você encontrou na sua região, e eu não te explico como eu faço o processo. E eu falo, olha, mistura, sova e pronto. Ou faz dobras a cada... 4 dobras. Você vai fazer a cada 30 minutos. Gente, eu não sei que farinha você está usando. Eu não posso te dar simplesmente uma indicação assim, né? Não é que nem... Até receita de bolo, às vezes, tem o pulo do gato. E pão, muito mais. Então, se eu falo para você num processo tão importante quanto o desenvolvimento do glúten, que é feito por sova, dobras, laminação ou descanso, se eu te digo, faça deste jeito, eu tenho que te dizer também, faça deste jeito a esta temperatura e com esta farinha. Porque foi o que eu testei, né? Eu posso dizer para vocês, olha, eu testei com essa e essa farinha. Deu certo esse tempo, esse tanto de dobras com intervalo de tantos minutos. Mas eu não posso dizer para você e garantir que o seu pão vai dar certo. E também, o que eu quero mostrar é que você tem que ter discernimento para entender que se a receita não deu certo, ou faltou informação na receita, né? Ou você errou algum processo. Não quer dizer que aquela receita não presta. Então, quando você pegar uma receita na internet que não deu certo, busque conversar com o autor da receita e perguntar: qual farinha você usou? Em que cidade você mora? Como estava a temperatura aí? Temperatura, gente, é um dos maiores fatores de erro no pão. Maiores. Porque assim, muita gente quer apressar o processo e aí vai botar no forno com água quente, no forno desligado com uma tigela de água quente. Muita gente vai botar a massa no sol, né? Existe isso, gente. Muita gente coloca a massa no sol, tá? Agora, dependendo, por exemplo, no inverno, dependendo da situação, até pode ser uma alternativa, mas eu não recomendo, tá? Mas tem muita gente que faz. Agora, no verão, se você fizer isso, você vai ter um pão aí totalmente desestruturado. Não dá pra gente fazer esse tipo de coisa. Então, a gente tem que seguir à risca as receitas e os processos também. Então, se você pegou uma receita e a receita não deu certo, você busca a informação com o autor da receita. Pega essas coisas.
Temperatura. Onde ele mora? Como é que tá o clima na cidade dele? Qual farinha ele utilizou? Quanto tempo ele sovou? Ou quantas dobras ele fez? Né? Então, busque o máximo de informações possível para que a receita dê certo. Mais uma última coisa que eu quero falar sobre a hidratação do pão. Uma hidratação excessiva numa farinha que não aguenta aquele tanto de água vai fazer com que o seu pão fique plano, achatado, que ele não suba, tá? Que ele não consiga fermentar. Por quê? Porque desestrutura a rede de glúten, né? Ela não vai ter o quê? A força. Não adianta a massa ser extensível e não ter força para subir. A gente precisa que ela tenha essa força, tá bom? Alguma dúvida sobre alvéolos, gente? Se vocês têm dúvidas sobre alvéolos, me pergunta, porque eu vou partir para falar agora sobre pestana. Me digam aí. Se não tem dúvidas, a gente segue a live e vamos falar sobre pestana. Tem um pequeno delay, uma diferença de tempo entre eu falar e vocês e chegar em vocês a mensagem, então eu espero um pouquinho para ver se tem alguma mensagenzinha que vem. Vamos lá então. Então, pessoal, tudo bem. Não tem dúvida sobre alvéolos, vamos falar sobre pestana. A pestana é aquela parte da casquinha do pão que levanta, né? E tem pães lindos, né, gente? Com pestanas super abertas. Por que se chama pestana, né? A gente tem ali, quando você faz o corte e a pestana se abre, fica parecendo o quê? Fica parecendo uma pestana, o nosso olho, né? Então, se você olhar ali, vai ficar uma parte mais clara ali no meio, que é como se fosse aqui essa parte do globo ocular. A pestana, que seria aqui essa parte que se levantou, e a parte mais embaixo, né? Então fica bem parecido com um olho mesmo. E é o desejo, né? O sonho de todo padeiro, especialmente de padeiros amadores, conseguir as pestanas nos seus pães. E a pestana, gente, ela não é uma coisa simples e super fácil de conseguir. Ela é uma das coisas que dá mais trabalho. Porque, gente, de novo, processo bem feito. Execução bem feita de todas as partes, né, do pão. Então, desde a autólise, mistura dos ingredientes, sova, dobras ou laminação ou descanso. São muitos processos que a gente precisa aprender. A pestana, porém, né, o que eu tô falando assim, a gente tem sempre que pensar por que a gente quer alguma coisa no nosso pão, alguma coisa que a gente viu. Ah, eu quero a pestana porque eu acho bonito. A pestana tem uma função, viu, gente? Ela não é só beleza, não, né? Em geral, a pestana é um sinal de que o processo todo foi correto. Todo. Desde o começo até o assamento, até o forneamento. Temperatura do forno e tudo mais. Temperatura do forno, vapor no forno, tudo isso vai influenciar na pestana. Quando a pestana não abre, né? Você fez o corte e a pestana não abriu, o pão ou espalhou, ou ele abriu assim e a pestana não levantou, né? Ou ele ficou com aquele corte no meio estranho. Aconteceu alguma falha no processo. Isso é certeza. E geralmente essa falha é relacionada a quê? Temperatura e fermentação. O que mais acontece, que eu vejo, especialmente dos meus alunos e também de pessoas que buscam informação comigo, o pão fermentou de menos ou o pão fermentou demais. A pessoa passou do tempo para colocar no forno, ou a fermentação aconteceu num ambiente muito quente e de uma forma muito rápida e aquele pão não tinha estrutura para isso e não aguentou aquela fermentação. Ou ainda, você fez a fermentação a frio na geladeira e deixou por tempo demais e a sua farinha não suportava aquele tempo de fermentação. É muito, muito importante que a gente conheça os ingredientes que a gente está usando. E como você vai conhecer? Testando. Testando. Não adianta eu te dizer,
A farinha Renata aguenta tanto de fermentação. Sabe por quê? Porque eu vou comprar aqui um lote da farinha Renata. Você aí vai comprar outro lote. Talvez você compre o mesmo, mas talvez você compre outro. Eu já tive aqui problema com farinhas de comprar de lotes diferentes e a farinha se comportar de forma totalmente diferente. A farinha que aguentava 70% de hidratação não aguenta mais. Não é que não aguenta mais, mas naquele lote não tá aguentando, né? Então a gente tem que ter, tem que testar e tem que ter o conhecimento dos ingredientes que a gente usa, tá? Então vamos lá. O corte. O corte, gente, ele é o menor dos responsáveis pela abertura da pestana. A pestana vai abrir ali no corte. Mas não se apeguem ao fato do seu... Ah, mas é porque o meu corte foi muito profundo. Ah, o meu corte foi meio enviesado. Ah, o meu corte foi torto. Não se apeguem a isso, achando que a culpa foi do corte. Quando a pestana não abre, a culpa não foi do corte, gente. Só se você não fizer o corte. Mas, em geral, o problema foi em algum ponto do processo, tá? Quando você faz o corte na massa, busque usar uma lâmina nova ou que tenha sido pouco utilizada e faça o corte de uma vez. Em geral, a gente faz o corte, gente, assim, ó. A gente segura a lâmina e aí a gente faz ele desse jeito, ó. A gente não faz um corte reto. Ele é levemente curvo, tá? Por quê? Porque isso facilita a abertura, tá? Outra coisa, a lâmina. A gente não usa a lâmina deste jeito para fazer o corte. A gente usa a lâmina nesta posição, entre 30 e 45 graus, tá? Por quê? Porque quando você vai fazer o corte assim, você facilita, ó. Você tá cortando... Se você faz assim, ó, você corta aqui a massa. Se você faz assim, você já está dando uma ajuda para levantar esta parte, entendeu? Então, você já está ajudando que aqui descole da massa e a sua pestana se forme, né? Então, a gente não usa a lâmina deste jeito, a gente usa a lâmina sempre inclinada, entre 30 e 45 graus. Outra coisa, a profundidade do corte. Não faça o corte muito raso, tá? Pode colocar a lâmina lá e fazer com vontade, né? E procure fazer num movimento único. Então, busca e vai. Se você achar que ficou superficial, você pode entrar de novo com a lâmina naquele mesmo corte, tá? E dar um acabamento ali. Não vai ficar picotando o pão. A pestana, gente, ela direciona o crescimento da massa. É por isso que ela se abre. Quando a massa entra no forno, ela tá terminando a sua fermentação, né? O que acontece ali? Fermentação, ela acontece fora do forno, né? E quando a gente coloca no forno, essas leveduras e bactérias do fermento, elas vão morrer. Mas antes delas morrerem, elas têm um pico de atividade fermentativa, especialmente as leveduras, tá? Porque elas gostam de um calorzinho. Então, é por isso que a gente tem o que é chamado de salto de forno, que é o quê? Quando o seu pão cresce, né? Então, é o final da atividade fermentativa. Então, se eu tenho ali um corte que foi feito imediatamente antes dessa massa ir ao forno, eu vou ter um lugar por onde vai sair o vapor dos gases que estão se formando nesse final de fermentação. Então, é por isso que o pão cresce e a pestana abre. Porque, opa, onde eu posso sair aqui? Os gases estão se formando, estão se formando, estão se formando. Por onde eles vão sair? Abre. E é por ali que eles saem, né? Então, e é isso que acontece. O pão cresce para cima e a pestana se abre. Se eu não cortar nesse tipo de pão, o que vai acontecer? Provavelmente, o seu pão vai ficar baixo, ele não vai crescer tanto, e ele vai estufar em alguma lateral. Onde tiver ali uma parte mais sensível da massa, mais fina, digamos assim, é por onde ele vai abrir. É por onde ele vai formar uma bolha, ele vai buscar um lugar para que esse ar saia de dentro do pão, para que esses gases escapem.
Se eu não faço o corte, no caso do pão rústico, tá, gente? Desse pão de sal normal, se eu não faço o corte, ele vai buscar um espaço por onde sair. E aí você vai ter pão, gente, nos mais diversos formatos e os mais bizarros que vocês puderem imaginar. Por isso a gente faz o corte, para direcionar o crescimento do pão. Então ali eu digo, olha, a parte mais fina é essa aqui de cima. Então os gases vão vir para cima. E aí faz o quê? O pão se expande, cresce, fica alto, bonito. E a pestana se abre, né? Vai acontecer uma gelatinização do miolo, vão se formar os alvéolos, pequenos ou grandes, e também da casca vai acontecer essa gelatinização e uma caramelização, que é onde ela vai ficar durinha, vai ficar crocante e tudo mais, tá? Então, corte preciso, lâmina inclinada entre 30 e 45 graus e sabendo que o corte vai fazer o direcionamento da saída do vapor e o direcionamento do crescimento da massa, tá bom? Corte raso, ali, sem superficial, não abre pestana. O pão fica mais plano e vai estufar onde? Aonde ele achar um espaço que seja uma massa mais fina ali, onde tiver uma parte mais fina da massa, tá? Cuidado na modelagem do pão. Cuidado para não esticar demais a massa, para ela ficar uniforme, não ficar muito fina num espaço ou em outro, tá bom? Bom, quero saber se vocês têm dúvida sobre pestana, sobre alvéolos, sobre pestana, e agora eu vou abrir para perguntas. Eu quero saber o que vocês querem perguntar. Deixa eu ver aqui, parece que tem uma dúvida. Não, não tem. Quem tiver dúvida, gente, pergunta aqui para mim. Escreve aí nos comentários. Agora, é possível assar um pão rústico sem ser dessa forma? Sim, gente. É possível assar um pão rústico na forma. Você pode fazer do mesmo jeito. Quando você assa na forma, você tem o quê? Você tem uma contenção em todos os lados. Então, ele vai crescer para cima, né? Ele vai crescer na direção onde há espaço ali. Porque ali nas laterais você vai ter as paredes da forma. Você pode começar assando na forma. E você pode começar treinando o seu corte ali. Ele vai formar a casquinha do mesmo jeito, desde que você produza vapor dentro do forno. A gente sabe que o vapor, ele é um requisito essencial para a formação de casquinha e para a formação de pestana, tá, gente? Não adianta querer fazer mágica. Mágica não existe, tá? Quando a gente fala num pão com pestana e alvéolos, a gente tenta reproduzir em casa o resultado que as padarias têm. Só que a gente tem que lembrar que na padaria nós temos um forno profissional, um forno que já gera vapor. E na nossa casa, muitas vezes não. Na maioria das vezes a gente tem aí um forno que é do nosso fogão a gás, né? Hoje em dia muita gente tem forno elétrico, mas ainda não é a maioria. E assim, a gente tem que aprender a usar todos os recursos, né? Se a gente quer esse resultado, a gente vai usar a nosso favor todos os recursos. Vocês têm que ter em mente que um pão de longa fermentação, ele produzido em casa, vai ser sempre melhor do que qualquer pão comprado. Ah, mas eu faço pão aqui de longa fermentação, fermento por 12, 24 horas, e ele não fica tão bonito quanto o da padaria artesanal perto da minha casa. Você come beleza ou você come sabor? E é o que eu digo e vou bater sempre nessa tecla. Busquem começar por pães enriquecidos. Por quê? Por que eles chamam enriquecidos? Porque justamente eles têm enriquecedores como ovos, manteiga, leite, azeite, que vão fazer o quê? Que vão trazer mais resultado para o seu pão. Eles vão garantir que o seu pão dê certo. Esses ingredientes, eles são emulsificantes, eles são aglutinantes, eles são espessantes, eles fazem com que o seu pão cresça mais e todos naturais. E outra coisa, gente, não usem melhoradores, tá? Não usem melhoradores.
Melhorador não é de Deus. Melhorador de farinha, gente. Tá? Eu sei que tem gente aí que ensina a usar melhorador, mas não precisa. O que eu quero aqui, e eu sempre fiz questão de mostrar para vocês, é aprendam o processo. Quando você executa bem o processo, você faz pão com qualquer farinha, um bom pão com qualquer farinha, e sem precisar se valer desses artifícios. Melhoradores de farinha são cheios de produtos químicos e produtos que não são bons para a sua saúde. E produtos, gente, que não combinam com a fermentação longa e a fermentação natural. Quando você faz um pão de longa fermentação, um pão de fermentação natural, você está fazendo o quê? Você está buscando mais saúde. Você está buscando um pão de melhor qualidade, né? No melhorador, você tem até amido, você tem outras coisas, sabe? Muitos produtos químicos. Não utilizem, tá, gente? Não utilizem. Isso aí é largamente utilizado pela indústria, não faz bem à nossa saúde, então o ideal é que a gente não utilize. Quando a gente vai fazer um pão em casa, a gente busca os melhores ingredientes. E melhorador tá na lista dos piores, tá bom? Então não utilizem melhorador. Aprendam o processo, trabalhem a sua massa, deem força para sua massa, deem extensibilidade para sua massa. Ah, mas é muito difícil. Não é, não é. É treino. Treino, tá bom? Treino, você vai ter um processo bem executado, uma massa bem feita e um resultado muito bom. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigada por mais um dia aqui comigo e façam o seu pão. Um beijo e muito obrigada!